Olá, queridos e queridas, e eu estou contando a história de Jesus, do livro O Maior Homem que Já Viveu, e nós chegamos agora hoje ao fim. Essa é a última história, e a história é: Jesus realizará tudo o que Deus pediu. Quando o Rei Guerreiro, Jesus Cristo, eliminar Satanás e seu mundo injusto, que causa de júbilo haverá? Começará, enfim, o pacífico reinado milenar de Jesus. Sob a direção de Jesus e de seus reis associados, os sobreviventes do Armagedon eliminarão as ruínas deixadas por essa guerra justa. Provavelmente, os sobreviventes terrestres também terão filhos por algum tempo, e estes participarão no deleitoso trabalho de transformar a Terra num magnífico jardim semelhante a um parque. Com o tempo, Jesus tirará dos túmulos incontáveis milhões de pessoas para usufruírem esse lindo paraíso. Fará isto em cumprimento de sua própria garantia. Vem a hora em que todos os que estão nos túmulos memoriais sairão. Entre os que Jesus ressuscitará estará o ex-malfeitor que morreu ao seu lado na estaca de tortura. Lembre-se de que Jesus prometeu-lhe: deveras eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Não, este homem não será levado para o céu para governar como rei com Jesus. Nem Jesus se tornará outra vez homem para viver na terra paradisíaca com ele. Antes, Jesus estará com o ex-malfeitor no sentido de que o ressuscitará para a vida no paraíso e cuidará de que as necessidades dele, tanto físicas quanto espirituais, sejam atendidas, conforme ilustra a página seguinte. Pense nisto: sob a atenção amorosa de Jesus, toda a família humana, os sobreviventes do Armagedon, sua descendência e os bilhões de ressuscitados que o obedecerem, avançarão rumo à perfeição humana. Jeová, por meio de seu Filho Régio, Jesus Cristo, residirá em sentido espiritual com a humanidade. E como disse a voz que João ouviu do céu: enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem clamor, nem dor. Ninguém na terra sofrerá, nem cairá doente. No fim do reinado milenar de Jesus, a situação será exatamente como Deus intencionara de início, quando ordenara ao primeiro casal humano, Adão e Eva, que se multiplicasse e enchesse a terra. Sim, a terra ficará cheia de uma raça justa de humanos perfeitos. Será assim porque os benefícios do sacrifício resgatador de Jesus terão sido aplicados a todos. Não mais haverá morte por causa do pecado de Adão. Assim, Jesus terá realizado tudo o que Jeová lhe pediu. Portanto, no fim dos 2000 anos, ele entregará o reino e a aperfeiçoada família humana a seu Pai. Deus soltará então Satanás e seus demônios do abismo de inatividade semelhante à morte. Para que propósito? Bem, no fim dos 2000 anos,
A maioria dos que estiverem vivendo no paraíso será dos ressuscitados, que nunca tiveram sua fé provada. Antes de morrerem, não conheciam as promessas de Deus, e assim não podiam demonstrar fé nelas. Então, depois de terem sido ressuscitados e aprenderem as verdades da Bíblia, terá sido fácil para eles servir a Deus no paraíso, sem nenhuma oposição. Mas, se Satanás tivesse a oportunidade de tentar impedi-los de continuar a servir a Deus, mostrar-se-iam leais sob prova? Para resolver esta questão, Satanás será solto. A revelação dada a João mostra que depois do reinado milenar de Jesus, Satanás será bem-sucedido em desviar de servir a Deus um número indeterminado de pessoas. Mas, daí, quando a prova final for concluída, Satanás, seus demônios e todos que ele conseguir desencaminhar serão destruídos para sempre. Por outro lado, os plenamente provados e leais sobreviventes continuarão a viver para usufruir as bênçãos de seu Pai Celestial por toda a eternidade. É claro que Jesus tem desempenhado e continuará a desempenhar um papel vital na realização dos gloriosos propósitos de Deus. Que grandioso futuro poderemos ter em resultado de tudo o que ele realizará como o grande Rei Celestial de Deus. Todavia, não podemos esquecer de tudo o que ele fez enquanto era homem. Jesus, de bom grado, veio à terra e ensinou-nos sobre seu Pai. Além disso, ele exemplificou as preciosas qualidades de Deus. Nosso coração se comove ao considerarmos sua sublime coragem e varonilidade, sua sabedoria sem paralelo, sua suprema habilidade como instrutor, sua destemida liderança e sua terna compaixão e empatia. Quando nos lembramos de seu indescritível sofrimento ao fornecer o resgate e que somente por meio destes poderemos ganhar a vida, nosso coração certamente se comove de apreço por ele. Deveras, que grandeza de homem vimos neste estudo da vida de Jesus. Sua grandeza é evidente e sobrepujante. Somos induzidos a ecoar as palavras do governador romano Pôncio Pilatos. Eis o homem, sim, deveras, o homem, o maior homem que já viveu. Por aceitarmos a provisão de seu sacrifício resgatador, o fardo do pecado e da morte herdados de Adão pode ser removidos de nós. E Jesus pode tornar-se o nosso Pai eterno. Todos os que hão de ganhar a vida eterna têm de assimilar conhecimento não apenas de Deus, mas também de seu Filho, Jesus Cristo. Que leitura e estudo deste livro, que sua leitura e estudo deste livro o ajude a assimilar tal conhecimento que dá a vida. A mensagem que Jesus transmite preservará a vida, preservará a vida de todos
que as aceitam. Então, esta aqui, né, é a última lição do livro O Maior Homem que Já Viveu, desta trajetória, né, que nos traz realmente o caminho para a vida, né? Nós temos aqui o que Jesus nos trouxe, né, sobre os ensinamentos aí para a vida, sobre as leis que regem, né, o universo, ou seja, que a gente realmente transmute conceitos e sentimentos, né, que ficaram ali plasmados na nossa infância, né, e também no decorrer aí da nossa juventude, para que a gente deixe, né, de emanar injustiças, culpas, medos, né, medos inverídicos, e que a gente possa viver com plenitude a partir do momento, né, em que a gente tomar a ação de entrar no caminho, né? Então, esta plenitude não vai ser livre dos desafios, não vai ser livre dos problemas, porque estes são os testes, né? A oposição, ela é o teste para que a gente realmente se mantenha, né, no desenvolvimento de nós mesmos, né, do nosso espírito, da nossa alma, da nossa mente, né, do nosso corpo físico, para que possamos realmente não só enxergar, mas caminhar em direção, né, a esta vida, né, a verdadeira prosperidade e a vida eterna, né? Porque aqui, né, Jesus, né, Deus, deixa bem claro que não existe outro caminho, né? Por mais aí que exista, né, a gente, né, utiliza aqui o nome demônio, Satanás, né, como para demonstrar as corrupções, as iniquidades, né, os pecados em que estamos e que devem ser olhados, reconhecidos e que devem ser transmutados, né? Então, no lugar deles, a gente desenvolve as virtudes, né, necessárias para o caminho para a vida, que o Satanás então demonstra que é a permanência, né, das pessoas e de todos nós que vamos ser testados para a gente se desencaminhar, né, mas que este não vai ser o problema, este não é o problema, né, porque os testes virão. Mas a partir do momento que a gente tem a consciência de que os testes virão e de que a manutenção da nossa caminhada, por mais que a gente erre, por mais que a gente caia, por mais que a gente se desvie um pouco, a gente volte, a gente se mantenha, né? A gente realmente se posicione no caminho em que ele trouxe aqui para nós, né, nesse desenvolvimento aí das virtudes, né, nos mandamentos que ele nos trouxe, nesta transformação que temos de fazer, né, da nossa mente, do nosso coração, para que a gente realmente conquiste esta vida plena. É este o caminho, é isso que a gente vai ter de fazer, né? Se colocar no caminho, se manter, continuar, se aperfeiçoar, né? Então, quando Jesus veio, ele trouxe esta possibilidade, né? A possibilidade
do arrependimento, da redenção e da mudança, né? Onde eu posso buscar sim o conhecimento, os valores, os princípios, os fundamentos, as leis verdadeiras e necessárias para que eu realmente atinja, né, os graus, os níveis aí, né, de avanço, de progresso, de evolução, de prosperidade, de plenitude, né? Então que este caminho, ou seja, esta prosperidade prometida, né, por Jesus, esta vida eterna, não é de uma forma passiva, né? Então não é a gente só orar e a gente ter a fé que, né, Deus vai fazer. Não, Deus, ele já está fazendo e é a gente agora que tem que se colocar aí na jornada, né, para este desenvolvimento. Então quando a gente está, né, quando a gente está travado nas nossas dores emocionais, né, na nossa criança ali que foi ferida, a gente não está se desenvolvendo. Então, quando a gente busca olhar, acolher esta criança, né, que naquele momento foi, né, o que ela viveu, então a gente não desmerece os fatos, o que realmente foi passado, mas a gente abre mão de ser permanentemente aquilo que a gente viveu. A gente abre mão desses sentimentos que ficaram ali plasmados, né? Seja de ódio, seja de injustiça, seja de mágoas, de ressentimentos. E se a gente resiste através da negação, através do não reconhecimento, do não acolhimento dessas dores do passado, não no sentido de culpar o outro, de julgar o outro, né, de se manter na postura de vítima, mas no sentido de a gente buscar o conhecimento para avançar, né, a gente vai estar parado e a gente não vai estar no caminho aí do progresso, da evolução. Da mesma forma, se a gente não buscar, né, não colocar em prática a verdadeira justiça, o que é verdadeiramente justo, e não o que é justo a partir da nossa visão limitada dos nossos padrões, né? Eu acho justo porque isso me beneficia. Não. O justo é o correto para todo mundo, né? Então, o correto para todo mundo é este caminho do progresso, né? É este caminho da gente se libertar dessas prisões emocionais, né? Da gente seguir a nossa vida fazendo essa morte psíquica de pai e mãe, né? Então, porque a gente carrega pai e mãe de uma forma idealizada, né? Aquilo que nos foi contado, da forma que foi idolatrado pai e mãe ali na nossa infância, né? Então, essa morte psíquica é feita a partir de um lugar de entendimento que somos todos seres humanos, que carregamos as nossas crenças, os nossos traumas, os nossos padrões, e que não existe perfeição, muito menos idolatria, né? E que a gente coloca o amor de Deus, o amor incondicional, a perfeição realmente, né, neste lugar idealizado, idolatrado de pai e mãe, né? Então aí neste momento a gente consegue romper já uma camada para a gente, né, realizar as coisas da nossa vida, né? Aí a gente olha para os padrões que ficaram ali, né, também, que a gente acreditou, né, naquela infância, a partir daquilo que a gente viu, né, sentiu, ouviu,
né? Então, em relação às questões de dinheiro, de relacionamento e até, vamos dizer, eu não vi traição, né, dos meus pais, e por que eu traio ou por que eu sou traída? Então, existe também um trauma, vamos dizer, mais sutil, que é aquele onde, por exemplo, os pais não tiveram tempo para dar atenção aos filhos. Ou então, esta atenção, este amor era retirado caso o filho não fizesse aquilo que eles queriam, né? Ou então, eles podiam estar presentes fisicamente, mas emocionalmente não. Então, era um afeto instável. E desta forma, o que ficou ali plasmado foi um sentimento deste afeto onde você desconfia, este afeto instável, né? A criança ela não tem o discernimento para saber, meu pai e minha mãe precisam trabalhar, então é por isso que eu preciso ficar sozinho. Não, o sentimento que fica é de abandono. Ou então a presença só física e emocional, não, o sentimento também é de abandono, né? Quando você tem de fazer coisas obrigatoriamente para ter o afeto, né? Então você também foi condicionado de forma que ficou ali que o amor é obtido através de eu fazer o que o outro quer, sem saber se o que o outro quer tem discernimento ou não, tem bom senso ou não, tem verdade ou não, né? Então, se eu não olho para isso e não transformo isso, ou seja, tá bom, era esse o entendimento que os meus pais tinham naquela época e é isso que eles deram conta de fazer na época. O que eu faço com isso hoje? Eu não vou repetir esses padrões. Eu vou dar, hoje como adulta, o afeto necessário, né, para mim mesma, né, o acolhimento necessário para mim mesma, a proteção necessária para mim mesma, né, acolhendo esta criança que foi desprotegida, né, que obteve o amor, o afeto, a atenção de forma disfuncionais, né? E eu me coloco agora como protetora, né, desta criança, que a gente fala dessa criança interior, né, dessa fase que a gente foi criança e que a gente carrega esta parte em nós, né? Esta parte que é da criatividade, da imaginação, da alegria, né, da verdade, né? Porque a criança ela é verdade, né? E ela vai sendo moldada, né? Conforme os adultos ali que a educam. Então, se a gente não fizer este trabalho, né? Em conjunto aí com os valores primordiais de Deus. Então, por exemplo, então tá bom, eu sei que eu devo olhar para essas questões, né, da minha história, só que eu não sou justa. Então, por exemplo, eu pego e fico num lugar onde ou eu me culpo, ou eu culpo outro, né? Eu não assumo um lugar onde eu consiga me libertar desta culpa, né, com o entendimento de que eu não mudo o meu passado, né, eu não mudo o que já foi, não tinha como ser diferente pelo grau de consciência das pessoas que me educaram na época, eram aqueles, né, eu preciso olhar agora para esses sentimentos para eu conseguir transmutar através dessa consciência. E eu preciso me colocar em ação para que eu realmente haja de forma diferente, eu seja justa. Então, por exemplo, se não foram justos comigo, né, no passado,
quando criança, eu vou olhar para aquele padrão e eu vou me colocar de forma justa, né, comigo, para com os meus filhos, né, e a justiça em si, e não aquela justiça de, com um filho eu agi dessa forma, ele pôde escolher, né, as habilidades dele, o que ele que o outro não, né? O outro ele teve que fazer o que eu queria, né? O que eu achava que era melhor para ele. Então, então eu vou pegar, vou parar, né? Vou olhar para isso e vou começar a observar então, né, o meu filho e ver quais as habilidades dele, né? Quais os talentos que ele carrega, que ele traz, para eu contribuir no desenvolvimento deste potencial, né? Eu vou ser justa em relação às questões das brigas, né? E não tipo por eu ter também os meus traumas, então eu privilegiei um e desprivilegiei o outro, né? Não por questões de justiça, por ver quem estava certo ali no momento, mas por questões, né, inconscientes, né? Por questões realmente onde eu pego, por exemplo, um para bode expiatório, o outro para ser estrela dourada, né? Então, se eu não olho para isso honestamente e verdadeiramente, eu vou repetir, né, a história ali que eu vivi no passado. Então, é necessário mudar este padrão, não caindo do outro lado, né? Porque no caso, a superproteção, por exemplo, a título da gente, porque, por exemplo, a injustiça, ela cai para os dois lados. Ou quando você super protege, não ensinando o que realmente é justo. Então, por exemplo, o seu filho bateu no coleguinha e o coleguinha bateu nele. Você vai lá brigar porque o seu filho apanhou. Mas, tipo, você não está sendo justo de que ele bateu também, né? Então, aí é superproteção, você não está trazendo justiça. Então, você vê como que a justiça, ela tende a ser colocada, porque senão a gente cai de um lado ou do outro, né? Da falta de afeto, da falta de compreensão, né? Conhecer o desenvolvimento do ser humano também é primordial para que a gente compreenda, por exemplo, a imaturidade cerebral de uma criança, né? A imaturidade emocional, né? Que tem de ser trazida através do exemplo pelos pais, né? Os valores espirituais, né? De realmente de justiça, de honestidade, né? De temperança, de resiliência, né? Que é a partir de uma frustração eu vou persistir, eu vou continuar, né? Então, é primordial este autoconhecimento, né, para a gente fazer esta libertação dessas prisões emocionais, né, de conceitos aí que nos foram transmitidos e a nossa direção realmente em relação a todos os valores de Deus, né, todos os valores de Deus, para que a gente realmente assim não caia nem em pormenores, né, de desonestidades, né, que no caso quando eu sou, por exemplo, injusto com filhos meus, né, por não me utilizar do que está sendo ali justo em si, né, ou por eu não enxergar, né, por eu inconscientemente privilegiar algum, eu não estou ensinando a justiça, né? Da mesma forma, se meu filho erra e eu não trago esse erro para ele, né? Não trago aí as consequências, né? Tipo, você tem de fazer uma retratação, né? Então,
você bateu e, né, o seu coleguinha devolveu, né, e eu imponho, né, e critico o outro, né, o coleguinha, colocando a culpa no outro, eu também estou ensinando a injustiça, a desonestidade para o meu filho, né? Então, este caminho aí para a vida realmente, né, este caminho que Jesus traz, né? Se a gente busca, por exemplo, simplesmente os bens materiais, sem justiça, sem honestidade, sem dignidade, né? Só pela ganância, só pela vaidade, a destruição ocorrerá de qualquer forma, porque, por exemplo, uma pessoa que adquiriu milhões, vamos se dizer, somente pela vaidade, né? Vai chegar um tempinho ali pra frente que ela vai olhar e, tipo, a vida dela não tem sentido. Ela só tem ali o dinheiro e aquilo somente nem faz sentido, né? Então, começa-se uma destruição interna, né, emocional, espiritual, né, de forma que esta falta de sentido, né, da vida, esta falta de propósito, ou seja, olha como eu adquiri o meu dinheiro e agora eu me olho e eu só tenho o dinheiro, né, e aquilo vai virando, né, aquela bola de neve dentro de si mesmo, e aí como você adquiriu aquele dinheiro, né, a falta de dignidade, de integridade, de honestidade, né, vai dilacerando, né, a alma, vai dilacerando o espírito. Então, por mais que seja difícil e tortuoso, né, muitas vezes, os desafios que nos é apresentado para que a gente se mantenha, né, no caminho, a gente tem de trazer muito firme e forte e confiante no nosso coração que é o caminho que vale a pena, né? É o caminho recompensador verdadeiramente, né? Então, que a gente realmente se coloque, né, com estes óculos, com esta visão, com esta ampliação, né, da nossa consciência, porque senão realmente a destruição é algo como consequência inevitável, né? Da ganância, né? Da inveja, da vaidade, né? Da luxúria, né? Da avareza, de carregar, né? Todo o peso aí de culpas que são ilegítimas, né? Que foram transmitidas, por exemplo, para nós numa infância, onde, né, a gente simplesmente teve que engolir aquilo, né? Mas hoje, como adultos, a gente tem a capacidade de elaborar aquilo e ver que a gente não tem que carregar aquela culpa. Se a gente realmente fez algo onde existe realmente uma culpa legítima, né? A gente tende a se retratar, né? Às vezes também por a gente não ter recebido este afeto na infância, o reconhecimento, o pertencimento na fase, né, da adolescência, juventude, né? A gente se coloca na revolta, ou a gente se coloca culpando, né, os outros, ou a gente se coloca na vítima, né, o que eu faço? E se a gente não busca este conhecimento, esses valores necessários
para o entendimento e para a transmutação desses conceitos e sentimentos, né, a gente realmente permanece no mesmo lugar. Inclusive, a gente nem permanece no mesmo lugar, a gente começa a evoluir, né? Porque aqueles sentimentos que ruminam, né, que ficam ruminantes, que ficam ali ressentidos, eles vão levando, né, a nossa vibração, os nossos sentimentos, né, cada vez mais para baixo. E vai realmente levando, né, toda essa alma, este espírito e consequentemente o corpo físico, né, para uma destruição, né? Porque, por exemplo, a gente vê uma pessoa que entra em depressão, né, por realmente olhar e ver tudo isso por exemplo, que eu conquistei materialmente não faz sentido nenhum, né? Não tem sentido na minha vida, olha como que eu conquistei. E aí, neste momento, o que traz a depressão para o corpo físico? Né? Traz a gente se encolher, né? A gente não conseguir fazer mais nada, a gente, né, ficar apático, né? Então, quer dizer, traz realmente também a destruição do corpo físico, né? Então, realmente, assim, essa destruição, né, do espírito através da falta de valores, essa destruição emocional através dessas prisões em que ficamos, né, ali na infância, na juventude, né, por a gente nem estar enxergando ainda, por exemplo, quanto mais, né, ainda reconhecendo e tentando aí transmutar, a gente vai realmente, né, se destruindo. Então, o caminho, né, que Jesus nos trouxe, essa verdadeira governança, né, sobre nós mesmos e, consequentemente, expansão para a contribuição na vida dos outros, é a partir, né, disso aí que a gente tem de fazer, né, e através do nosso trabalho, né, dos nossos talentos que Deus nos deu, né, que a gente também os enxergue e que a gente também comece, né, e tenha a coragem de colocar no mundo, né, porque muitas vezes a gente primeiro descobre, né, muitas vezes a gente está no lugar errado, a gente está fazendo coisas porque os outros quiseram que a gente fizesse, porque, né, e a gente não conseguiu se posicionar, se colocar, a gente enxerga, muitas vezes a gente não consegue avançar por causa de críticas, de validação dos outros, dos padrões que os outros acham sobre aquilo que, né, eu vim fazer. Aí também é mais, né, prisões emocionais aí que a gente tem de olhar para poder se colocar, né, para poder colocar o nosso servir, os nossos talentos no mundo e também ter, né, a nossa aliado com certeza aos valores espirituais e também a libertação destas prisões emocionais e mentais que vão fazer a gente avançar, né, é que a gente também vai conseguir, né, a recompensa financeira, né, e a recompensa de prosperidade na vida, nos relacionamentos, né, na nossa saúde. Então, que assim a gente faça, né, que os testes não nos parem, pelo contrário, né, que a gente já tenha consciência que eles vão vir e que a gente encare o que a gente precisa encarar e transforme o que a gente precisa transformar, né, para que a gente avance e para que a gente realmente prospere, né, e tenha esta vida, a verdadeira vida, né, inclusive na matéria, né, inclusive a prosperidade material. Então é isso, né? Jesus realmente aí nos trouxe
o grande e verdadeiro caminho, né, para a vida, o grande e verdadeiro exemplo, realmente o maior homem que já viveu, né? E ele veio para mostrar, para trazer através do contraste aí o que deve ser feito em relação aos poderosos que estavam no poder e não estavam trazendo o que deve ser feito, as verdadeiras leis, né, os verdadeiros princípios, os verdadeiros fundamentos. Aí muito pelo contrário, né, eles estavam mantendo o povo na miséria, né, de conhecimento, na miséria material, na miséria espiritual. Então Jesus veio para isso, né, e por isso ele não tem de retornar à terra, né, porque ele já mostrou o verdadeiro reinado, ele já mostrou a verdadeira governança, e é isso que realmente rege, né, a verdadeira aí, prosperidade. E é isso, então a gente chegou ao fim. Se você gostou aí, deixe o seu like, transmita aí, né, essas lives para as pessoas que você sabe que queiram aí as transformações das suas vidas, né, para que a gente realmente coloque em prática para realmente ser um conteúdo transformador, né, e que se você aí, né, gostou, né, quer aí continuar, né, recebendo meu conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho para mais notificações e vamos juntos aí, né, nessa caminhada, nos apoiando, né, para que a gente realmente evolua cada vez mais, né, na nossa consciência, na nossa libertação, na verdadeira libertação, né, na verdadeira aí, prosperidade, né? Porque a gente vai subindo os graus de consciência, tem gente mais ali, tem gente mais aqui, a gente vai podendo, né, se apoiar para que a gente vá, né, atingindo, porque tem muitas coisas que a gente, né, não consegue perceber. E tá tudo bem, porque é a caminhada, né? Então a gente está realmente onde a gente deve estar e o que a gente deve buscar para a gente progredir, né? Realmente aceitar aí o que Jesus nos trouxe, né? Que é realmente o que vai transformar. Então, um grande beijo no seu coração, um grande abraço e até a próxima.